Hora de falar sobre quem foi o grande culpado pelas lambanças da arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Você lembra, né? Vitória do Verdão por 3-2 no Morumbi de virada. Pois bem, Rui Costa, diretor executivo de futebol de São Paulo, teve acesso aos áudios do VAR. São Paulo ainda não conseguiu a publicação desses áudios, segue brigando com a CBF e com a FIFA para que esse material seja divulgado. Mas o Rui Costa já teve a oportunidade de ouvir as conversas entre o árbitro em campo, Ramon Abate Abel, e o árbitro de vídeo, o Estevão da Silva. E o Rui fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo a informação de que no pênalti cometido pelo Alan em cima do Tapia, a grande responsabilidade pelo erro na não marcação do pênalti foi do Ramon Abate Abel. Segundo o Rui, o Wilbert Estevão da Silva comunicou ao árbitro em campo: olha, vemos aqui um pênalti, o Alan derruba o Tapia e a gente sugere que você venha assistir ao lance aqui na cabine. Ramon Abate Abel disse não. Estou convencido de que não há motivo para marcação e ele deixou que a partida prosseguisse. Esse lance foi capital, porque permitiria ao São Paulo fazer 3-0, o que dificilmente aceitaria uma reviravolta como a que aconteceu. Lances, por exemplo, como da expulsão do Andrés Pereira e do primeiro gol do Palmeiras, também foram alvo de reclamações dos dirigentes do São Paulo. Mandei mensagem para o Rui Costa e assim que tiver mais algum bastidor sobre esse áudio, conto para vocês. Só para completar, registrar também que no fim da partida, já nos vestiários, indo para os vestiários do Morumbi, jogadores do São Paulo foram reclamar com a equipe de arbitragem e um dos árbitros, que não foi identificado, chegou a ironizar as reclamações dos jogadores do São Paulo, afirmando: pô, vocês tomaram 3 gols no segundo tempo e a culpa é nossa? Pois é, só para você entender como os árbitros são ruins e ainda escancarados. Bom, hora de falar sobre o São Paulo, que decidiu fazer mudanças. Presidente Júlio Casares, muito criticado por torcedores e organizadas, promete um São Paulo mais transparente. A partir de agora, o São Paulo assegura que vai divulgar as vendas, os valores de todas as vendas de atletas que acabarem por ser comercializados. Além disso, o Tricolor também promete emitir relatórios financeiros entre 45 e 60 dias. Passou no máximo 2 meses e o torcedor vai ter direito a esse relatório financeiro. São Paulo também vai abrir pelo menos um treino por semana, para que a imprensa, os jornalistas tenham acesso ao que está sendo feito no CT da Barra Funda. Para completar, publicação de boletins médicos semanais, além de uma entrevista coletiva de um dirigente importante, por exemplo, do Júlio Casares ou do Carlos Belmonte por mês, para esclarecer todos os temas e acontecimentos do Tricolor do período de 30 dias. O que você pensa sobre essa transparência? Sobre o pedido da torcida sendo atendido pelo presidente Júlio Casares? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Diego Fernandes, agente que intermediou o acordo entre CBF e Carlo Ancelotti, segue insistindo com a ideia de aportar dinheiro no São Paulo. Eu já havia contado para vocês que Júlio Casares e companhia são radicalmente contrários, entendem que não há nenhuma possibilidade dessa história virar, mas o Diego Fernandes tem deixado vazar na imprensa avanços nessa sua estratégia e no seu plano. Recentemente, o Diego recorreu a empresários e pessoas ligadas ao São Paulo para tentar se aproximar da atual diretoria. E mais, ele assegura que encontrou um banco brasileiro disposto a colocar dinheiro no Tricolor. Por que o São Paulo recusa a ideia? Primeiro, por entender que o Diego Fernandes tem pouco moral e credibilidade no mercado. Depois, porque os projetos do São Paulo para arrecadação de grana já estão todos escolhidos e firmados. O Tricolor tem desde o início dessa temporada, finalzinho do ano passado, um FDIC, que capta dinheiro e permite ao São Paulo pagar dívidas bancárias e dívidas mais emergenciais. E há, para ser aprovado nos próximos dias, um fundo para a Cotia, que pretende captar até 350 milhões de reais. Dessa maneira, Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia entendem que a ideia do Diego Fernandes só vai servir para atrapalhar os projetos que já estão em andamento. Só para complementar, antes de intermediar o acordo entre Carlo Ancelotti e CBF, o Diego Fernandes era um ilustre desconhecido no futebol brasileiro. Que história é essa de que o São Paulo tentou a contratação de Antony? Sim, houve uma consulta do Tricolor a Júnior Pedroso, representante do atleta, antes do fechamento da janela de transferências da metade do ano. A ideia do São Paulo era repetir o modelo que foi adotado com o Marcos Leonardo, um empréstimo gratuito, com o clube dele pagando parte dos salários, no caso o Manchester United. O São Paulo tinha alguma esperança de que essa história avançasse se propostas da Europa pelo Antony não aparecessem. E dá para dizer que o mercado de verão europeu
não foi tão bom assim como se imaginava para o Antony. Foram poucas as ofertas. No final das contas, ele acabou vendido para o Betis por 25 milhões de euros fixos, mais bônus, impedindo qualquer possibilidade de o Antony se tornar reforço do tricolor. Jogador de 25 anos, formado na base do São Paulo, ainda com relação com o tricolor, é comum, é usual a gente ver ele fazendo postagens nas redes sociais, acompanhando os jogos do São Paulo, mas esse retorno do atleta ao tricolor certamente vai acontecer só mais para frente, quando o Antony estiver mais no fim da carreira e quando o São Paulo se apresentar em condições financeiras melhores. Até porque o Antony tinha salário superior aos 3 milhões de reais por mês, e para que o negócio acontecesse, o United precisaria assumir a maior parte dos vencimentos. Jogador comprado em definitivo pelo Betis, uma das maiores transferências da história da equipe espanhola, desde que foi comprado. São 4 aparições com um gol e uma assistência na temporada passada. Por empréstimo no Betis, o Antony arrebentou, deixando excelente impressão, até por isso acabou comprado. São Paulo que se prepara para o jogo contra o Palmeiras, clássico marcado para esse domingo. No Morumbi, a tentativa de uma nova vitória para aplacar de vez a crise que havia se estabelecido depois da eliminação na Libertadores da América. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.